Olá, como é que vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E hoje é um perfil teológico muito especial, porque, afinal de contas, você sabe que dia é hoje? 28 de setembro de 2022. Você sabe que dia é hoje? Eu vou lhe dar algumas dicas porque eu sei que você não sabe. Hoje é um centenário, é uma data simbólica, é uma data que ainda pode nos inspirar de muitos valores fundamentais e que, lamentavelmente, as igrejas têm desprezado essa data e com certeza aqui vai ser o único canal que você verá um vídeo especial sobre essa data e alguém fazendo menção a essa data. Pois é, isso se deve ao fato de você, se pertence a uma igreja tradicional, provavelmente é uma igreja que despreza essa data ou que desconhece essa data por puro preconceito com os pentecostais. E se você é uma igreja pentecostal e mesmo assim não ouviu falar nada a respeito da data de hoje, é sinal que a sua igreja é uma igreja pentecostal de goela. É uma igreja pentecostal de bravata, que enche a boca para falar que é pentecostal, mas que não conhece a própria história inspiradora em muitos aspectos do movimento pentecostal e os seus grandes nomes relacionados a essa história. Pois é, mas antes de eu lhe dizer que data é essa, eu quero lhe fazer um convite super especial, que é para você apoiar o nosso trabalho, o nosso canal. É só você escolher o plano Café Completo, que você contribui com R$ 29,99 por mês e passa a fazer parte da Escola de Capacitação Teológica. A melhor e mais completa grade e corpo docente de teologia que você encontra por aqui. Toda semana tem aula inédita, ao vivo, e essa aula ainda fica disponível durante um mês no canal para você ver e rever quantas vezes você quiser. Hoje no perfil teológico eu quero falar de William Seymour, um dos principais nomes da origem do movimento pentecostal. William Seymour certamente não foi um grande teólogo de formação, de produção, mas ele, sem dúvida nenhuma, é merecido que se faça um perfil teológico, uma homenagem a esta personagem tão importante da história do cristianismo contemporâneo, porque, sem dúvida nenhuma, o Seymour nos deixa vários ensinamentos, vários exemplos que podem nos inspirar, e é um perfil teológico da teologia pastoral, da teologia prática. William Seymour nasceu no dia 2 de maio de 1870 em Louisiana, nos Estados Unidos. E sempre foi uma pessoa simples, uma pessoa pobre. William Seymour era um homem negro e ele era filho de pais negros que eram ex-escravos, numa época em que o racismo, uma época em que a segregação racial nos Estados Unidos era legalizada. Os pais do William Seymour, além de serem ex-escravizados, eram praticantes de religiões de matrizes africanas, embora mais tarde tiveram contato com igrejas metodistas e se simpatizaram bastante com essa linha religiosa, né? Vale a gente citar que o metodismo é a principal expressão religiosa dos Estados Unidos. O William Seymour foi criado como batista e desde muito novo teve experiências místicas na sua vida, como sonhos, revelações, como visões que ele teve ao longo da sua vida, e com 25 anos de idade, ainda jovem, se mudou para a cidade de Indianápolis. É interessante porque nessa época a gente começa a perceber a trajetória profissional do William Seymour, que você vai ver que era um homem também muito simples, um homem que lutava para sobreviver. Primeiro ele trabalhou numa companhia ferroviária e depois ele se tornou recepcionista de um restaurante, funções de pessoas bastante simples, né?
contraiu varíola. Ele teve varíola e acabou ficando cego do olho esquerdo, ainda jovem, ainda antes dos 30 anos de idade. Depois, no ano de 1900, essa data também é uma data muito importante, o William Seymour se mudou para Cincinnati e lá nessa região ele teve contato com o movimento pentecostal que ainda era incipiente, ainda era nascente, mas no ano de 1900, na virada do século, houve aquela experiência pentecostal da Agnes Osman, e aquela experiência pentecostal se tornou uma referência, se tornou muito popular nos meios religiosos dos Estados Unidos daquela época. A partir de 1900, o William Seymour passou a conhecer e a defender as principais doutrinas, entre aspas, né? Porque não eram doutrinas formais, mas os principais ensinamentos do pentecostalismo nascente, que era a santificação como uma das principais bênçãos de Deus para a vida do crente, como a ideia do milenarismo, que é uma ideia escatológica, que ainda é muito presente, muito forte no meio pentecostal, o processo de cura divina, que ele creu, embora continuou com o seu problema no olho até o final da sua vida, mas era um valor que ele absorveu, como também, é claro, o principal deles, o reavivamento espiritual, que de tempo em tempo o crente pode buscar a Deus, buscar ao seu espírito para ser reavivado na sua fé. Em 1905, e aí a coisa começa a esquentar na história do William Seymour, ele se mudou para Houston, onde frequentou a escola bíblica de Charles Parham, um racista, adepto da Ku Klux Klan, pelo menos muito simpatizante da Ku Klux Klan, foi um racista, tanto é que ele só permitiu que William Seymour participasse das aulas da sua escola bíblica se ele se assentasse do lado de fora da sala, porque não era permitido para os negros estarem dentro da sala de aula, como qualquer aluno podia participar. E tem frases extremamente racistas, horrorosas, lamentáveis, condenáveis do Charles Parham em relação ao racismo. E é claro que uma pessoa que apoia o racismo não pode ser cristã de fato, não pode ser cristã de verdade, porque qualquer pessoa que apoia o racismo nem pode ser considerado um ser humano no sentido pleno do termo, que dirá um cristão praticante e que conhece o que Jesus ensinou. Mesmo nessa condição, William Seymour participava daquelas aulas, ele teve, ele próprio, a experiência da glossolalia, que era uma das principais experiências pentecostais, que é a capacidade, o dom de falar em línguas estranhas, e ele depois se muda para Los Angeles, onde tudo vai acontecer. Vai para Los Angeles a convite de uma pastora local, começa a pregar na sua igreja, e essa igreja começa a ficar um pouco assustada com o teor da pregação do William Seymour, e aquela pastora acaba convidando ele a se retirar. O William Seymour não desanima e passa a pregar de casa em casa lá em Los Angeles, até que ele se estabelece no endereço fixo, na rua Bonnie Brae. É o primeiro endereço do trabalho do William Seymour. Ele fica algum tempo ali em Bonnie Brae, na rua Bonnie Brae, em Los Angeles, fica alguns meses apenas e logo depois ele se muda para um velho galpão abandonado na lendária, histórica, simbólica Rua Azusa. O galpão da Rua Azusa já tinha sido um frigorífico, já tinha sido uma igreja metodista no passado, e no momento em que o William Seymour alugou, ficou com aquele galpão, era um galpão sujo, abandonado, insalubre. Ele teve que improvisar absolutamente tudo. Os bancos eram tábuas improvisadas, o púlpito eram caixotes improvisados, porque era um lugar muito simples, que foi assumido por um homem também muito simples, que não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras
de fazer mega igrejas, mega estruturas, como alguns poucos podem fazer hoje em dia, em detrimento de uma grande maioria que luta para sobreviver. E o William Seymour faz um trabalho que lhe é possível, do ponto de vista financeiro, extremamente modesto, extremamente pobre, mas do ponto de vista do ideal, extremamente fervoroso, dedicado e animado com o trabalho que se iniciava na Rua Azusa a partir do dia 14 de abril de 1906. O movimento da Rua Azusa se chamou Movimento da Fé Apostólica, porque o William Seymour entendeu que pregar o avivamento, os dons do Espírito, era reacender a chama apostólica, o nascimento do movimento apostólico lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, com o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, que os permitiu falar em outras línguas e deu a eles ímpeto de pregar o Evangelho, de evangelizar de um modo geral e de fazer a obra de Deus. Por isso o movimento se chama Movimento da Fé Apostólica. E um dado extremamente contundente, eloquente, que nós devemos lembrar e exaltar sempre, é que o William Seymour ele fez questão de superar no seu movimento as barreiras sexistas e as barreiras raciais que havia naquela sociedade em que ele conheceu e da qual ele foi vítima durante muito tempo. No seu movimento haviam lideranças de homens e lideranças de mulheres, e não havia separação ministerial entre homens e mulheres. Que bom, né? Que bom se todos entendessem esse princípio. E também não havia separação entre negros e brancos. Os negros não eram discriminados no seu movimento, até porque ele era negro e ele era o líder maior daquele movimento, e também os brancos que queriam aderir ao movimento não eram tratados como seres de segunda categoria, e não houve da parte do William Seymour nenhum sentimento de vingança ou de revanchismo, e os brancos que lidaram com ele, que trabalharam ao seu lado, eram tratados igualmente também. São valores do pentecostalismo que devem ser exaltados, porque esse sim, William Seymour sim, é o pai do movimento pentecostal, e esses valores são profundamente cristãos, como também, é claro, é um movimento dos pobres. Dos pobres, que ninguém dava voz, que ninguém dava vez, e foram os pobres que construíram o movimento pentecostal, não só nos Estados Unidos, como alguns anos depois vão dar vida e voz ao movimento pentecostal no Brasil. Vale citarmos que, apesar dos traços racistas no Brasil, apesar do domínio de alguns poucos líderes poderosos e ricos em detrimento dos pobres, apesar do movimento ser, na sua liderança, profundamente masculino e machista no Brasil, se não fosse os pobres, os negros e as mulheres, o movimento pentecostal simplesmente não existiria. Aliás, o protestantismo, o evangelicalismo no Brasil não existiria se não fossem os pobres, as mulheres, se não fossem os negros. E parece que muitas pessoas não veem isso, ou, que é pior, não querem ver essa realidade que é clara, que é nítida. E, infelizmente, existem algumas lideranças, não são todas, evidentemente, mas que se assentam no poder em detrimento desses grupos, e esses líderes tentam manipular esses grupos de acordo com os seus interesses. É claro que essa crítica não é devida a todas as lideranças, é óbvio, não é devida a todas as lideranças denominacionais, mas algumas sim deve-se fazer essa crítica e esse comentário. O movimento pentecostal inicial lá do William Seymour, embora fantástico, embora tivesse recebido milhares e milhares de pessoas, ele sofreu muitas oposições da imprensa, dos outros religiosos, teve dificuldade porque não tinha uma teologia definida. Teologia faz falta, mesmo nos movimentos mais entusiasmados possíveis, ela faz falta.
e teve disputas de lideranças, inclusive, e aquele movimento inicial dura apenas 3 anos, de 1906 a 1909, e depois ele vai perdendo fôlego, vai perdendo o impacto, e depois até prossegue por mais alguns anos, mas já sem aquela força dos anos iniciais. Teve um outro líder que participou do movimento do William Seymour, que foi o William Durham, que depois vai dar início a um seminário bíblico que terá como alunos o Luigi Francescon, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, os pais do movimento pentecostal aqui no Brasil. Então esse também é um dado muito interessante. Depois, até 1915, as reuniões continuam na Rua Azusa, mas depois de 1909, já sem a mesma força que no início. E vale lembrar que as reuniões eram longas, eram barulhentas e fazia-se reuniões 3 vezes por dia. Uma às 10 da manhã, outra a 1h da tarde e outra às 7 horas da noite. E não era incomum que o término de uma reunião esbarrasse no início da reunião seguinte, para você ter uma ideia. E William Seymour trabalhou muito nesse movimento, ininterruptamente, o que até chegou a atrapalhar a sua saúde, né? Logo depois, o William Seymour tenta dar prosseguimento àquele movimento com a ajuda da sua esposa, mas no dia 28 de setembro de 1922, ou seja, hoje, se você está assistindo à estreia desse vídeo, hoje é o centenário da morte de William Seymour. Ele morreu de um ataque cardíaco repentino, fulminante, aos 52 anos de idade, e morreu pobre, morreu um homem simples. Ele teria todas as oportunidades do mundo para enriquecer, porque o movimento que ele liderou reunia milhares e milhares de pessoas durante muito tempo, mas ele nunca enriqueceu por causa do ministério. Nunca se tornou um homem poderoso, um homem rico, um homem grandioso nos sentidos políticos, econômicos e sociais do termo. Ele sempre foi, até a sua morte prematura, um tanto quanto desprezada, um homem simples, um homem pobre, um homem que deu voz às mulheres, um homem que deu voz aos negros, um homem que deu voz aos pobres com os quais ele lidou e com os quais ele conviveu. Um homem que o ministério para ele era realmente um ideal no qual ele cria, no qual ele estava disposto a dar a sua vida em prol daquele valor e daquele ensinamento, como de fato o fez. E um homem que não estava no ministério para ficar rico e nem tampouco poderoso. Por esses e tantos outros motivos, hoje, no dia 28 de setembro de 2022, quando se completa o centenário do falecimento de um herói da fé, que foi William Seymour, este canal faz questão de gravar um perfil teológico em homenagem a William Seymour, em homenagem a todo o símbolo que ele representou e continua representando mesmo 100 anos depois da sua morte prematura. Seu símbolo que deve inspirar muitos e muitos líderes Brasil afora, um símbolo que deve inspirar pessoas que realmente acreditam no que fazem e no que foram chamados para fazer, que é dar voz aos excluídos e às excluídas dos sistemas políticos, econômicos e religiosos que nós encontramos vida afora. Homenagem ao William Seymour, e esse é um perfil teológico especial comemorando a sua existência, a sua trajetória, sobretudo neste momento em que faz 1 século da sua morte. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, com certeza. Esse é um conteúdo que vale a pena, que merece ser compartilhado. Deixe o seu like e, é claro, inscreva-se aqui no canal e a gente se vê em breve nos próximos vídeos do canal.